tem um pessoal nervoso na internet, eu não posso tratar da hipótese da existência de Jesus, que é blateração 3 semanas. Esse cara é foda. Se você é daquele que repete o que ouve, replica o que ler, está na hora de você conhecer a verdade que está por trás da Academia Nacional e Internacional. O que é um Jesus histórico de verdade? Mostrando o que de fato é o Jesus histórico. Será que ele é mesmo uma reconstrução histórico-crítica, científica, de uma personagem que, segundo eles, viveu no primeiro século? Qual é, de fato, o interesse e a intenção por trás do Jesus histórico? Eu estou dizendo, Jesus nunca existiu. O histórico, muito menos. Tudo não passa de uma ficção literária e uma invenção ideológica para atender um grupo específico que depois do século XIX se apropriou do próprio debate sobre a crítica teológica para construir o Jesus histórico. Não, nós não temos evidências da existência de um Jesus. Nós temos indícios, mas assim como não é possível dizer que Jesus existiu, também não é possível dizer que Jesus não existiu. E aí, por causa dessa formatação, tudo o que existe sobre Jesus é uma construção, é uma invenção, é uma elaboração com intenções. E aí eu entendo que isso casa perfeitamente com o seu método de análise, com o seu olhar, porque não tem como, até mesmo a ideia desse Jesus bonzinho, desse Jesus amor, ele não ter intenções por trás, não ser uma figura política, por determinar comportamento, por determinar moral, por determinar bem e mal, né? Jesus nunca foi um Che Guevara, nunca, no sentido de ser lido como alguém que age como um revolucionário sem Instrumento de tortura para herege nem para ladrão de carteira, é para terrorista. Então, terrorista. Para mim, Jesus existiu e foi um terrorista. Eu estou usando a categoria que a gente usa hoje. Os árabes querem expulsar o imperialismo de lá, a gente chama eles de terroristas. Jesus queria fazer a mesma coisa, é terrorista. O vento que venta lá, venta cá. Olhou e falou assim, peraí. Se Jesus, na verdade, não é Deus, não é o Filho de Deus, mas esse Jesus da Bíblia aí, ele tá muito parecido com Roma. É bonzinho, desse Jesus amor. Esse Jesus daí, é por isso que o povo se sujeita à religião. É bonzinho, desse Jesus amor. É por isso que o povo se sujeita, de fato, à opressão. Esse Jesus é muito ético. É bonzinho, desse Jesus amor. Jesus queria fazer a mesma coisa, é terrorista. Esse Jesus, ele é muito complacente com o Império Romano. Jesus nunca foi um Che Guevara. É bonzinho, desse Jesus amor. Jesus queria fazer a mesma coisa, é terrorista. É um Jesus que diz, apódote, pague imposto. Isso não é... Você já viu um revolucionário fazer isso? É bonzinho, desse Jesus amor. É um Jesus e um Paulo que de fato faz com que a classe trabalhadora se sujeite e veja a classe dominante como divina. É bonzinho, desse Jesus amor. Ao ponto de construírem uma teologia, vem Carnalzinho, vem você, Pondezinho, a turminha, mas vocês vão sentir que o couro vai comendo o lobo de vocês, tá bom? Esse cara é foda. Então você vai ter justamente a oportunidade de se inventar o Jesus, que é justamente o que, prestem só bem atenção, vai acontecer lá no início, no meado do século XX, quando a historiografia começa a ganhar campo, o que se vai chamar revisão histórica. Vem apanhar do papai aqui, né? Esse cara é foda. É, revisionismo histórico. Então se começa a construir. E aí, o Engels vai produzir um trabalho, veja, totalmente ideológico. Ideológico. Ele decide, supostamente, historicizar o cristianismo. Ele começa a fazer o contrário. Anacronismo.
Ele pega a mente moderna, os fenômenos que envolvem a sociedade do século XIX e o remete para o primeiro século. Ele tenta buscar uma configuração de um Jesus que não tinha, um Jesus anti-imperialista, um Jesus revolucionário. Nunca. No sentido de ser lido como alguém que age como um revolucionário. Que irá fazer? Ele vai escrever essa obra que está aqui, que eu vou ler com vocês. Põe na tela, professor, já tá. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom. Peraí. Revolucionário que lutava contra a opressão do Império Romano. Mostrem pra mim. Eu só tô pedindo uma prova. Agora eu já não tô pedindo evidência. Beleza? Pra todos esses aí. Cometia atos terroristas e suicidas. Não, nós não temos evidências da existência de um Jesus. Falando sobre o Jesus histórico, um menino me cobrou, disse, professor, só tem que dizer que há consenso na academia sobre a existência de Jesus. Dane-se o consenso. Consenso não significa nada. Então, pode ter consenso de que Jesus existe. Eu tô me lixando pra consenso. Continua operando a lógica. Como nós não temos como provar, o consenso não prova bosta nenhuma, consenso não prova titica nenhuma. Se todos os habitantes do planeta disserem Jesus com certeza existiu, não existe com certeza só porque todos os habitantes do planeta dizem. Então vamos aprender a pensar para não falar besteira. O que existe sobre Jesus é uma construção, é uma invenção. Por que invencionismo? Porque é tudo inventado. Eu, ao analisar ali Tácito, os anais ali de Tácito, eu ponderei o seguinte, que é um anacronismo. Tácito está pegando, não é, a experiência dele do século II e retroprojetando, jogando para um passado. Tácito, ele está falando ali, então, de cristãos no ano 64. E isso é impossível. O que existe sobre Jesus é uma construção, é uma invenção. Por que invencionismo? Porque é tudo inventado. Esse cara é foda.